E aí, pessoal, bem-vindos a mais um mergulho aqui no Fé em Letras, o seu podcast para quem curte se aprofundar na Bíblia. E hoje o tema é de arrepiar demônios, que a Bíblia realmente fala sobre eles. Anjos caídos, espíritos malignos, possessão. Muita gente tem ideias meio erradas sobre esse assunto, baseadas em filmes, tradições, e esquecem de olhar a palavra de Deus. E para nos guiar nesse mergulho no mundo dos demônios, a gente convidou um expert. Preparem-se para desmistificar crenças e descobrir a verdade na Bíblia. E quem sabe até ter uns aha moments pelo caminho. É isso aí. Mas antes de começar, aquele recadinho maroto. Se você curte o nosso conteúdo, dá aquela força pra gente. Deixa o like, segue o canal, ativa as notificações e compartilha esse episódio com a galera. E não esquece de deixar nos comentários sugestões de livros pra gente explorar. Sua participação ajuda o Fé em Letras a crescer e alcançar mais pessoas. Então bora lá. A Bíblia, principalmente o Antigo Testamento, usou vários termos para se referir a entidades malignas, tipo Rephaim, Shedim, Azazel. É tanta palavra diferente que a gente pode acabar se perdendo. Me explica isso melhor, por favor. Claro. A Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, traduz muitos desses termos como daimonion, que depois virou demônio no Novo Testamento. Mas cuidado, não é porque a tradução é parecida que a gente está falando da mesma coisa. A origem e a natureza dessas entidades são diferentes. Então já no começo a gente derruba aquela ideia de que demônio antigo e no Novo Testamento são a mesma coisa. Exatamente. Tipo, a palavra pode ser a mesma, mas o significado muda com o tempo. Isso mesmo. É como a gente usa a palavra curtir hoje. Antigamente significava preparar o couro, agora é mais sobre gostar de algo. Verdade. A palavra é a mesma, mas o significado mudou. Com os demônios, acontece algo parecido. A gente precisa entender o contexto histórico e literário para não cair em interpretações equivocadas. Mandou bem. Essa da palavra curtir foi perfeita. Então, falando em coisas que mudam com o tempo, me explica essa crença de que os demônios são anjos caídos. De onde vem essa ideia? A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia não é tão direta sobre a origem dos demônios quanto muita gente pensa. Mas temos algumas pistas. Uma delas está lá em Gênesis 6.14, que conta a história dos filhos de Deus que se relacionaram com as filhas dos homens, e dessa união nasceram os Nefins. Sim, os nefilins, aqueles gigantes. Lembro vagamente dessa história. Mas qual a ligação dos nefilins com os demônios? A teologia judaica do período do Segundo Templo, ou seja, depois do exílio na Babilônia, entendia os demônios como espíritos dos nefilins, presos no Sheol, que seria tipo um reino dos mortos, esperando pelo julgamento final. E essa ideia se conecta com mitos da Mesopotâmia sobre os Apikalu, seres divinos que se rebelaram e foram castigados. Caramba. Então a ideia não é que os anjos caíram e viraram demônios, mas que os demônios são tipo fantasmas de gigantes. E essa ideia ainda tem a ver com histórias da Mesopotâmia. Fala sério, isso muda tudo. Pois é. E essa conexão com a Mesopotâmia mostra como a cultura da época influenciava as crenças. A gente não pode ignorar o contexto histórico quando a gente lê a Bíblia, né? Com certeza. E já que estamos falando de figuras polêmicas, não podemos esquecer do Satanás. Me fala aí. De onde vem essa figura do Satanás? Sempre foi esse ser maligno, líder dos demônios, inimigo número 1 de Deus. No Antigo Testamento, a palavra Satã em hebraico não é um nome próprio, mas um título, tipo acusador dentro do conselho divino. Essa figura do Satanás, como a gente conhece hoje, o chefão dos demônios, se desenvolve mais na literatura judaica do Segundo Templo. Então, a ideia que a gente tem do Satanás, com chifres, tridente e tudo, é mais uma construção teológica que foi se formando ao longo do tempo. Tipo, o conceito foi evoluindo, ganhando novas camadas. Esse aí. E essa transformação continua até hoje, influenciada por filmes, livros, cultura pop. Por exemplo, muita gente associa a serpente do Jardim do Éden com Satanás. Mas a Bíblia não diz isso diretamente. Olha só. Parece que a gente mistura as coisas, né? Tipo, junta o que a Bíblia diz com o que a gente vê nos filmes. E pronto. Cria-se um monstro. Mas eu falando em monstros. E a relação do Satanás com os demônios, ele manda neles. É tipo um general comandando um exército. De novo, essa ideia do Satanás como um general comandando os demônios é mais forte na literatura do Segundo Templo e no Novo Testamento. No Antigo Testamento, essa relação não vai tão explorada. Entendi. Então a gente precisa ter cuidado para não misturar as coisas e separar bem o que a Bíblia diz do que a gente imagina ou aprendeu em outras fontes. Mas, já que estamos desconstruindo mitos, me fala de Jesus. Como ele lidava com os demônios. Os evangelhos mostram Jesus com total autoridade sobre os demônios. Ele os expulsava sem precisar de rituais ou fórmulas mágicas, só com a sua palavra. É verdade. Né? Eu lembro de várias passagens onde Jesus simplesmente manda o demônio sair e ele obedece. Mas o que significam esses exorcismos? Era só para mostrar que Jesus era poderoso, tem algo mais profundo aí. Os exorcismos não eram só demonstração de poder, mas símbolos da vitória do reino de Deus sobre o reino de Satanás. Com Jesus, Deus inaugura uma nova era de libertação e restauração. Então, através de Jesus, a humanidade tem o poder de vencer as forças do mal.
Essa ideia me anima. Exatamente. Mas é importante entender que essa vitória não acontece fazendo rituais ou enfrentando demônios diretamente. Nossa força está em Cristo, na nossa fé e na nossa obediência a Deus. Então, em vez de sair caçando demônios, a gente precisa fortalecer nossa fé em Cristo. É isso? Sim. A gente vai falar mais sobre isso na próxima parte do nosso mergulho. Mas já adianto que a guerra espiritual é real, mas a vitória já foi conquistada por Cristo na cruz. Que legal. Estou ansioso para saber mais sobre essa guerra espiritual na próxima parte. E você, ouvinte, não perca a continuação do nosso papo. Retomando nossa conversa sobre a influência dos demônios no mundo de hoje, é importante lembrar que mesmo com a vitória de Cristo, a gente ainda vive num mundo cheio de problemas, sujeito à influência do mal. Então quer dizer que, mesmo com Satanás derrotado, os demônios continuam agindo no mundo, que estão por aí influenciando as pessoas. Como isso acontece? Exatamente. A Bíblia nos mostra que os demônios podem atuar de várias maneiras, tentando indivíduos, influenciando culturas, espalhando mentiras e semeando a discórdia. É como se eles estivessem sempre buscando brechas para causar problemas e nos afastar de Deus. E como a gente pode identificar essa atuação demoníaca? Tem algum sinal de alerta, tipo coisas que mostram que a gente pode estar sob influência do mal. A gente precisa tomar cuidado para não sair por aí vendo demônio em tudo, né? Mas a Bíblia nos dá alguns indicadores. O apóstolo Paulo, por exemplo, em Colossenses 2,8, nos alerta contra filosofias e tradições humanas que se opõem a Cristo, o que pode indicar a influência demoníaca. Então, tudo aquilo que nos afasta de Deus e dos seus ensinamentos pode ser um caminho por mal. Tipo, se a gente se deixa levar por ideias que não condizem com a Bíblia, a gente fica mais vulnerável. Sim, e essa influência pode se manifestar de diversas formas, desde pensamentos e desejos impuros, até a participação em práticas ocultas e idolatria. É como se a gente abrisse uma porta para o mal entrar e bagunçar tudo. E como podemos nos proteger? O que a gente faz para não cair nas garras do mal? Para não ser enganado ou manipulado? Me passa a receita, por favor. A chave está na nossa relação com Deus. Em Efésios 6, Paulo nos convida a vestir a armadura de Deus, que representa a verdade, a justiça, a fé, a salvação, a palavra de Deus e a oração. Essa armadura é tipo um escudo, uma proteção espiritual contra os ataques do mal. Isso mesmo. É como se a gente se equipasse com as armas de Deus para enfrentar as batalhas espirituais. A verdade nos liberta das mentiras do inimigo. A justiça nos guia para o caminho certo. A fé nos fortalece. A salvação nos assegura a vitória. A palavra de Deus nos ilumina. E a oração nos conecta com o Pai. Faz todo sentido. É como se a gente tivesse equipado e preparado para lutar contra o mal, né? E falando em luta, a Bíblia fala sobre possessão demoníaca. Isso ainda acontece hoje. Tipo, uma pessoa pode ser possuída por um demônio. A possessão demoníaca é um tema complexo, que gera muito debate. A Bíblia descreve casos de pessoas que eram atormentadas ou controladas por espíritos malignos. Mas é preciso ter discernimento. Nem todo problema psicológico ou comportamental é sinal de possessão, né? Então a gente precisa ter cuidado para não sair diagnosticando possessão por aí, né? É preciso procurar ajuda profissional para entender o que está acontecendo. Com certeza. É fundamental buscar ajuda profissional qualificada para avaliar cada caso. Muitas vezes, o que parece ser possessão demoníaca pode ser, na verdade, um problema de saúde mental, que precisa de tratamento adequado. A gente não pode negligenciar a importância da ciência e da medicina. E se for realmente um caso de possessão, o que a igreja pode fazer? A igreja tem um papel muito importante de oferecer apoio espiritual, oração e aconselhamento, mas sempre em conjunto com profissionais da saúde mental. É preciso ter uma abordagem equilibrada e responsável. Ou seja, a igreja e a ciência precisam caminhar juntas nesses casos. Exatamente. É preciso ter sabedoria para reconhecer nossos limites e buscar a ajuda de outros profissionais. A igreja pode oferecer o suporte espiritual, mas o tratamento de doenças mentais requer conhecimento especializado. A gente precisa unir forças para ajudar quem está sofrendo. E como podemos diferenciar a atuação de Deus da atuação dos demônios no mundo? Tipo, como saber se algo vem de Deus ou do mal? Às vezes fico confusa, sabe? A Bíblia nos dá alguns critérios para discernir a origem de certas manifestações. O apóstolo João, na sua primeira carta, nos orienta a provar os espíritos. Ou seja, avaliar se o que está sendo dito ou feito está de acordo com a palavra de Deus. A Bíblia é a nossa bússola, né? Se algo contradiz a palavra, a gente já sabe que não vem de Deus. Exatamente. Tudo aquilo que se opõe à palavra de Deus, que promove a desobediência, a imoralidade, a injustiça, o egoísmo, a mentira, a violência, não pode vir de Deus. Deus é amor, justiça, verdade, paz, perdão, misericórdia. Nossa, isso faz muito sentido. É como se a gente tivesse um manual de instruções para identificar o que vem de Deus e o que não vem, né? E como a gente se protege da influência demoníaca no dia a dia e ensina a lidar com essa guerra espiritual. A oração é uma das nossas armas mais poderosas. Através da oração, a gente se conecta com Deus, busca sua proteção e orientação. A leitura da Bíblia também é fundamental, pois nos alimenta espiritualmente
e nos equipa para resistir às tentações. Então a gente precisa estar conectado com Deus, buscando sua presença e seus ensinamentos. É tipo blindar nosso coração e mente com a palavra. Exatamente. É como se a gente construísse uma fortaleza espiritual ao nosso redor, com Deus no centro. Quanto mais próximos de Deus estivermos, mais fortes seremos para enfrentar as investidas do inimigo. Entendi. E essa força vem da nossa fé e da nossa comunhão com Deus, né? Mas me diz uma coisa, se a vitória sobre o mal já foi conquistada por Jesus, qual o papel dos demônios hoje? Eles ainda têm poder para nos afetar. Essa é uma pergunta muito interessante. E é justamente o ponto de partida para a próxima parte do nosso mergulho. Vamos explorar o que a Bíblia diz sobre a atuação dos demônios no mundo atual. E como a gente pode identificar sua influência em nossas vidas. Estou curiosa para essa próxima etapa. Tenho certeza que será tão reveladora quanto essa. E você, caro ouvinte, não perca a continuação do nosso mergulho profundo no mundo dos demônios. Voltamos em breve. E aí, pessoal? De volta para a última parte do nosso mergulho no mundo dos demônios aqui no Fé em Letras. No bloco passado, a gente desvendou como esses seres agem no mundo mesmo depois da vitória de Cristo. Agora, a pergunta que não quer calar. Será que os demônios podem influenciar eventos naturais? Tipo tempestades, terremotos, essas coisas. Nossa, que pergunta! Muita gente se pergunta isso, né? Afinal, a gente vê tanta coisa acontecendo no mundo. Desastres, tragédias. Difícil não se perguntar se tem algo mais por trás. Mas a relação entre o mundo espiritual e o mundo físico sempre intrigou a humanidade. E a Bíblia nos dá alguns exemplos que sugerem essa possibilidade, sim. Lembra da história de Jó? Claro, Jó era aquele cara íntegro que perdeu tudo. Bens, saúde e família. Satanás colocou a fé dele à prova. Mas e aí? Como saber se as tragédias que aconteceram com ele foram causadas por Satanás? Ou se foram selvagens, sei lá, acaso da vida, eventos naturais? Em Jó 1, o texto deixa claro que Satanás teve permissão de Deus para agir na vida de Jó. Deus permitiu que ele testasse a fé de Jó, mas dentro de certos limites. É um exemplo de como o mal pode se manifestar no mundo físico, afetando a vida das pessoas, de maneira trágica, mas sempre sob a permissão e controle de Deus. Então, mesmo eventos naturais podem ser usados por Satanás para, claro, os seus propósitos. Tipo, ele pode aproveitar uma tempestade ou um terremoto para causar sofrimento. É uma possibilidade que a gente não pode ignorar. Em João 12,31, Satanás é chamado de príncipe deste mundo, o que sugere que ele tem certa influência sobre o mundo físico. Mas é preciso lembrar, o poder de Satanás é limitado. Ele não é onipotente como Deus. Quem manda no mundo é Deus, o criador de tudo. Ufa, ainda bem, saber que Deus está no controle me tranquiliza. Mas então, como diferenciar eventos naturais de eventos que têm influência demoníaca? Tem como saber. É uma questão complexa. Exige discernimento, sabedoria, muita cautela. Nem toda tempestade, terremoto ou tragédia é sinal de ação demoníaca. Mas a Bíblia nos alerta para essa possibilidade. A gente precisa estar atento, buscando a orientação de Deus para entender os acontecimentos ao nosso redor. E como a gente se protege dessa influência maligna? Seja ela em eventos naturais, seja em qualquer área da nossa vida. Qual o segredo para não cair nas armadilhas do inimigo? O segredo é a gente se manter firme em Cristo, buscando a proteção dele, a orientação dele. Através da oração, da leitura da Bíblia, da comunhão com outros cristãos. A gente precisa resistir às tentações, viver em santidade e confiar na soberania de Deus. É como se a gente estivesse construindo uma muralha espiritual ao nosso redor, com Deus como nosso escudo, né? Exatamente. Quando a gente se coloca sob a proteção de Deus, reconhece a soberania dele, confia na providência dele, a gente encontra paz em meio às tempestades da vida. E essa paz nos fortalece para enfrentar qualquer desafio. Nossa, que incrível. Essa conversa me fez perceber que a gente não precisa viver com medo, né? Deus está no controle e ele nos dá as ferramentas para vencer as batalhas espirituais. É isso aí, a Bíblia nos garante. Em Cristo somos mais que vencedores. Nossa fé nele é a nossa maior arma. Nossa, esse mergulho no mundo dos demônios foi realmente esclarecedor. A gente aprendeu sobre a origem deles, a natureza, a atuação e principalmente como a gente pode se proteger da influência maligna. E a grande lição que fica é a nossa vitória está em Cristo. Sem dúvida. A batalha espiritual é real, mas a vitória final já foi conquistada por Jesus. A gente só precisa se apegar a ele e confiar na proteção dele. E você, querido ouvinte, o que achou desse mergulho? Esperamos que esse papo tenha te ajudado a entender melhor esse tema tão intrigante. Continue acompanhando o Fé em Letras para mais mergulhos profundos na Bíblia. E não esquece, curte, comenta, compartilha, segue o canal. Até a próxima!